Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Dádiva e Gratidão. A dádiva que nos remete a uma ideia de desprendimento, de entrega, de doar-se em favor de alguém ou de uma causa. Na ciência, ela é considerada um modelo de ação social onde são estabelecidas relações de liberdade, de obrigação, de interesse e desinteresse. É uma explosão de sentimentos como a generosidade, espontaneidade, a alegria e gratidão. Aqui no podcast nós vamos conhecer organizações e movimentos da nossa cidade e região que atuam com alguma causa, sempre visando o bem da coletividade, ainda que muitas dessas ações ocorram de forma individual. E claro, quando tivermos uma temática que seja de interesse das organizações, a gente também vai trazer aqui. Inclusive, hoje é um episódio especial que vai trazer uma temática super importante para todas as organizações. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Meu nome é Loriberto, sou homem branco, cabelo curto, olhos claros, tenho um cavanhaque mais ou menos grisalho e eu estou vestindo uma camiseta na cor azul marinho. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, curta, compartilhe também os episódios que nós temos lá, são histórias inspiradoras. Convidar também para nos seguir no Instagram, no Facebook, no Spotify em áudio e vídeo e também curtir os nossos vídeos curtos lá no TikTok. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Orplan Solutions, uma empresa de apoio às organizações, na gestão, no plano de captação de recursos, na elaboração de projetos, na captação de recursos, no acompanhamento da execução e também na prestação de contas. Quer tirar dúvidas, bater um papo? Siga a Orplan Solutions nas redes sociais. Também a Doar Digital, uma super plataforma para captar doações para a sua organização. Lá você vai ter um sistema inteligente, fácil, automático e digital. Gerencie seus doadores e as suas doações. Você pode receber por Pix, boleto, cartão e depósito de forma automatizada e com isso economizar em torno de 80% do tempo nesse processo de recebimento de doações. Acesse doardigital.com.br, procure pelo Kleber, que ele vai ter o maior prazer em atender a sua demanda e a sua organização. Também aos nossos apoiadores, o Meso Regional, portal de notícias que produz, reproduz e divulga conteúdos em tempo real do Brasil e do mundo. E o foco deles, claro, é aqui nos municípios do Vale do Itajaí. Um abraço para o Jefinho e toda a equipe do Meso Regional. E também Blumenau Social, esse site que faz a ponte entre voluntários e organizações aqui da nossa cidade de Blumenau. Para conhecer mais, acesse blumenausocial.org nas redes sociais. Como eu falei antes, a gente tem um episódio especial hoje, uma temática super importante. E para isso a gente recebe a Graziele França Valtric, ela que é especialista contábil da WK Sistemas, a WK que tem como missão entregar soluções ágeis e integradas que simplifiquem a gestão das empresas, gerando crescimento e riqueza, com a visão de ser o principal fornecedor de ERP para pequenas e médias empresas no Brasil, e a gente vai entender que isso também faz parte e tem uma ligação direta com a sua organização. Grazi, seja muito bem-vinda. Obrigada, Loriberto. Eu sou a Graziele, loira de cabelos compridos, estou usando óculos e uma camiseta roxa. Legal. E aí, vamos conhecer um pouquinho, então, Vamos lá. da WK, da Grazi também, o seu histórico com a WK. Na verdade, eu tenho que confessar aqui que a gente já se conhece há um bocado de tempo. É verdade. Talvez aí na conversa entre um pouquinho disso também. Mas a Grazi, ela tem aí uma experiência, né, com o terceiro setor também. E a temática hoje é importante. A gente se não falar, fundamental, né? Prestação, principalmente, né? Falar da prestação de contas nas organizações do terceiro setor. Bom, a WK é uma empresa que até está completando esse ano 40 anos de mercado.
né? Ela é uma empresa de desenvolvimento de software, né? De ERP, para soluções de todo o ERP completo, né? Desde a emissão da nota fiscal até contas a receber, contas a pagar, contabilidade, as notas de entrada, estoque, custo, enfim, toda a questão que envolve, né, a gestão empresarial de uma empresa. Nós iniciamos fortemente, né, no início da WK, lá 40 anos atrás, com a contabilidade. Sempre foi a contabilidade o carro-chefe da WK Sistemas. Continuamos tendo todas as soluções referente à contabilidade, orçamento, enfim, a gente, né, vai conversar um pouquinho de tudo que a gente falar aí hoje. A WK atende, né, tanto as empresas, mas também as organizações do terceiro setor, né? Mais ou menos cerca de 11% da nossa carteira de clientes é do terceiro setor. Olha só. São mais de 400 CNPJs que são do terceiro setor aí, não só aqui na região, mas também na região sudeste, na região nordeste. E a gente vem cada vez mais, né, estudando o terceiro setor, entendendo o potencial que ele traz. E para entregar soluções, nós vimos que as nossas soluções elas são totalmente assertivas, né, para as organizações do terceiro setor, principalmente no que envolve a questão de prestação de contas, a questão de contabilidade, toda a parte ali de controladoria, orçamento, financeiro. E cada vez mais a gente está entrando aí nesse cenário das organizações do terceiro setor. 400 CNPJs de terceiro setor parece ser muito, mas na verdade, no universo todo das organizações é assim, né? É verdade, é verdade. É verdade. Então, já há algum tempo, né? Eu estou lá há bastante tempo na WK, nessa parte sempre de contabilidade, de prestação de contas, de legislação, e de uns anos para cá a gente vem estudando mais o terceiro setor, né? As normas de contabilidade que são específicas para eles. Então, a gente vem cada vez mais atuando aí nas organizações. Inclusive, final do ano passado, a WK iniciou um estudo, né, justamente para entender mais o cenário, né, da onde as organizações do terceiro setor estão inseridas, e que trouxe muitas informações assim valiosas e algumas até surpresas, particularmente até para mim. Né? A gente estudou aí diversos materiais fornecidos, o mapa das organizações de sociedade civil, que eu acredito que você deve conhecer, né? E, enfim. E particularmente o que me chamou a atenção é que 63% das organizações recebem fonte de recursos de pessoas físicas. Não que seja um montante maior, mas a maior são de pessoas físicas. Em valores não é o maior, em valores não é maior, mas a fonte, né, através de pessoas físicas é 63%. As de fontes de recursos de mensalidades e anuidades, 47%, que recebem de igrejas também 27%, e venda de produtos e serviços, 24%. Então, para mim, chamou a atenção que eu achava que um número maior de onde vinham as fontes de recursos era ou de empresas, do governo, né? E eles talvez sejam a fonte de maior valor monetário, né? Mas as pessoas físicas estão aí como a maior fonte, né? Para doações, né? Nos projetos do terceiro setor. E isso chamou bastante a atenção da gente. Nesse sentido, como as pessoas físicas assim estão engajadas, né? E a própria venda de produtos e serviços, que eu também acho muito interessante, que as organizações podem fazer, né? Desde que não seja, claro, o objeto principal delas, mas que elas podem comercializar, fabricar produtos, prestar serviços, cobrar por isso e colocar, né? Injetar nos projetos sociais das organizações. Acho que essa é uma fala muito importante que a gente deveria até explicar o porquê, né? Por que não ser a atividade principal, né? O comércio, né? Porque não é o objetivo,
Ela nasce para resolver outras coisas, né? Exatamente. E não fazer comércio, né? Mas pode auxiliar a captar Isso. recursos para Pra injetar, para financiar os projetos sociais e tão importantes aí para as organizações, né? E é legal que hoje o próprio fisco ele já entende, né? Essas atividades meio, né, que a gente diz, né, que servem para financiar a atividade principal. Então eles já olham isso diferente. Uhum. Eu me recordo, assim, isso já tem bastante tempo, mas muitas eram penalizadas com multas altas e até com processos de descaracterizar a natureza jurídica, porque elas tinham lá uma prestação de serviço, aluguel de salas ou estacionamento, enfim, e acabava trazendo um prejuízo muito grande naquilo que elas era a essência delas, que era atender comunidade, né? E de fato assim teve uma mudança e realmente, mas é um número expressivo, né? 27% delas atuando com isso. 24, 24, né? que a fonte de recursos vem dessa parte de vendas e produtos, né? E aí gera uma outra curiosidade, né? Será que todas elas estão assim, ponta firme na parte dos controles? Não. Não sei se tens essa resposta, né? Não, essa não tenho. Assim, a gente também estudou bastante o impacto, né, na economia que as organizações do terceiro setor têm. Então, por exemplo, na área de educação do terceiro setor, para cada R$1 de demanda final, 41 centavos tem impacto na produção da economia brasileira. Olha. Né? Na parte de saúde, e nós temos, né, vários clientes que são hospitais filantrópicos também, para cada R$1, 53 centavos, para cada R$1 da demanda final da área de saúde, 53 centavos tem impacto na economia brasileira. E na parte de organizações, as associativas, que são as maiores, né? Nos estudos, elas sempre estão no topo das informações. Para cada R$1 de demanda final, gera um valor adicional de 69 centavos na economia brasileira. Né? O próprio PIB, eles têm um estudo mais recente que eu achei, foi com base na matriz de insumo produto brasileira de 2015, né? Que o PIB representava, o estudo foi feito em 2022, mas com base nessa matriz de insumo produto de 2015. As organizações do terceiro setor representam 4,27% do PIB brasileiro, né? Isso dá mais ou menos de 2022 a uns 220 bilhões. Trazendo isso para cá, já está em 420 bilhões, ou seja, mais ou menos o PIB agora do terceiro setor está uns 8%, né? Que ele participa aí, as organizações do terceiro setor, no PIB brasileiro. Ou seja, não é pouca coisa, não, né? Não é pouca coisa, exatamente. Eu né? penso até dizer que é muito maior do que outros setores aí que ganham mais visibilidade, né? Com certeza. Se eu lembro assim, eu acho que o automotivo dá 2%. Exatamente. Opa, peraí, então tem um setor que é muito forte. Muito mais forte, exatamente, né? Que a gente vê que é forte como né? O setor de automóveis, e ainda as organizações do terceiro setor estão na frente aí de impacto no PIB. Isso também foi muito interessante para a gente, né? Foi um estudo interno que nós fizemos na WK, justamente para entender aí o mercado, né? De como o cenário mesmo das organizações, e justamente isso, comparar com outros setores, né? A questão também da tecnologia, de quanto de barreiras tem para as tecnologias, né? Para conseguir investimento para a tecnologia. A própria internet aí, ela teve um salto de 10% de crescimento, de 71% das organizações. Em 2016, tinham acesso à internet, para 2022 foi para 81%. Aí, num período bastante grande aí, de 4, 6, 7 anos, cresceu 10%, né? Apenas. Claro, as grandes aí já estão, né?
mas das dificuldades, assim, das barreiras que tem, né, para investimento em tecnologia, também as barreiras que tem de ter dispositivos adequados, né? Agora a gente já sabe que tem já justamente até empresas para doação online, né, para captação de recursos. Isso é muito bom, porque a gente vive a era digital, né, e tá todo mundo ali. Eu vejo a minha mãe, eu não me lembro agora qual é a entidade, mas eu sei que ela faz, e ele vai todo mês lá de moto buscar. É uma coisa bem manual, assim, a gente até fica com um pouco de receio hoje em dia, né? Por conta de ser uma pessoa idosa e tudo mais. E o quanto, só que às vezes eles não têm acesso a isso, né? Mas o quanto já a nova era tá voltada à tecnologia e trazer essas soluções onde possa tornar mais prático, né? E mais ágil as doações. Acaba... o nosso patrocinador, um dos nossos patrocinadores é justamente uma plataforma que utiliza essa tecnologia, né? E uma das falas, até foi um dos episódios recentes, agora que a gente colocou no ar, o Kleber fala muito disso, assim, dessa questão da desconfiança que a gente, na nossa faixa etária, assim, tem, e os mais novos, os novinhos mesmo, é muito mais, né? Sim. Assim, vem alguém buscar, vai passar alguém aí para buscar o dinheiro. Como assim? Isso não existe, né? Quem é assim, né? Geração dos nossos pais, isso era comum, né? Mas hoje você precisa ter escala. Então, assim, quantas coletas o motoqueiro tem que fazer para valer a pena? Né? Sim. Ele faz isso de forma gratuita, quem paga o combustível. Quer dizer, a gente começa assim a analisar todo um contexto, né? Então, no tempo que esse motoqueiro está saindo da organização para buscar lá a doação da sua mãe, por sistema ele já multiplicou isso por, sei lá, 100, 200, chutando um número aqui, né? Porque pode ser muito mais, né? A agilidade que isso tudo tem, né? Mas eu ainda não descartaria o motoqueiro, deixa ele fazendo o trabalho. Sim. Porque ainda é importante, né? Eu acho que tu citou isso, assim, muitas vezes as pessoas, no caso, assim, não sei se é o caso da sua mãe, não tem ainda o acesso muito claro com relação à tecnologia ela digital, jamais conseguiria, para entrar num site, fazer a doação, teria que ser a gente que faz para ela. Para ela. Mas é coisa que a gente não pode negar, não né? pode descartar, exatamente, né? Assim como nesse estudo que a gente fez, a gente viu uma tendência, né, para a parte tecnológica, até de captar recursos através de criptomoedas, né? Que também aí já está há algum tempo, e achei algo interessante, né? Eu sou das antigas ainda, eu sou meio desconfiado nessa daí. Eu também. Ai. E outra forte tendência também que a gente constatou nesse estudo, até o que a gente estava falando aí um pouquinho antes, né? Antes do ar aí do podcast, as práticas, né? Esse ESG, né? Que é uma tendência muito forte agora, né? As empresas vão estar muito preocupadas, né? Com torná-las mais competitivas, né? Com as práticas aí de governança social, ambiental, e o quanto que as organizações do terceiro setor têm a oportunidade de se tornarem ainda mais atuantes e mais visíveis com relação a isso, né? Porque as empresas, elas vão ter que vão se tornar mais competitivas incentivando essas práticas, né? Onde elas podem procurar as organizações para que façam isso para elas, né? Ou as organizações prestar consultoria para as empresas, né? Já que elas têm tanto conhecimento aí. E isso é muito, né? Muito interessante, assim. Eu acho que as organizações têm que ter esse olhar agora para aproveitar essa oportunidade no sentido de captar recursos, né, para os projetos sociais do qual ela desenvolve. Elas têm que entender o que significa isso, né? Se abrir para isso também, porque certamente é um mundo novo para muitas delas, né? Porque assim, o social elas já fazem.
Sim. É o dia a dia, né? Agora, como conectar isso com aquilo que a Mas empresa para as quer, né? empresas, o dia a dia não é o social, Uhum. né? Então, é justamente isso, né? A área privada buscar esse conhecimento das organizações do terceiro setor, porque o social não é o dia a dia delas, né? Então, isso é... Eu já sei que isso vai entrar na nossa conversa da prestação de contas depois. A gente vai voltar a isso porque uma coisa vai estar conectada na outra, né? Mas o que me remete agora é assim, né? Encontrar um valor que seja justo, né? De a empresa financiar. Isso é E verdade. que seja suficiente para o outro lado, para a organização também, que aquilo seja suficiente para ela executar. Que isso não seja um cabo de guerra que as duas partes saiam perdendo no fim. Exatamente, não, tem que as duas sair ganhando, né? Isso é um ponto bem importante, né, que colocasse, Loriberto, é isso, né? Como mensurar esse valor, né? Quanto que as empresas vão pagar, né, por esse tipo de consultoria ou investir nesse projeto para ter essa questão social ou ambiental aí praticada, né, dentro da empresa. Isso realmente é um ponto bem... Eu vou pensar como empresa agora. Eu quero o menor preço possível. Exatamente. E a organização precisa do recurso o suficiente para... Pois é. Sabes que daí, assim, a gente que trabalha na consultoria, a gente vê quantas vezes a organização ela peca nessa parte, porque falta um pouco de ter alguém da área financeira do lado. Vamos botar no papel. Né? Quanto custa isso, né? Vários que passaram aqui, que têm convênios com a prefeitura, por exemplo, reclamam assim, o valor é muito, muito baixo. Ou com alguma outra órgão público, assim, o valor é muito baixo que estão nos pagando. Né? Mas onde é que foi o problema? Né? Foi já na origem lá do edital? Foi na hora de conversar, foi jogado qualquer valor? Ou seja, tem que ter um preparo antes para que esse encontro com a empresa ele também seja de negociação, sim, né? Porque a entidade ela não pode perder o fim lucrativo dela, né? Ela tem que continuar sendo sem fim, mas que aquele valor ele seja suficiente para bancar aquele momento e também um investimento para ampliação. Né? Sempre tem acho que fazer as contas, né? Não dá para sugerir um valor sem ter, né, como você falou, colocar no papel, né? Sem ter um orçamento. Né? E começa a entrar a questão da prestação de contas, né? Exatamente. Sem ter um orçamento, não vai conseguir mensurar esses valores e comprovar, né, o porquê que o valor é X. Exato. Né? Porque o projeto abrange isso, folha de pagamento, custos com isso, despesas com isso, e não dá para sonhar um valor, realmente tem que Exatamente. botar no papel. É bem por aí mesmo. Que legal. E essa pesquisa, vocês aplicaram ela diretamente com os clientes ou fizeram ela? Ela serviu para a gente entender, para a WK entender e tá cada vez mais dentro do cenário das organizações do terceiro setor. Né? Ela iniciou ali ano passado, mas ela está dando continuidade. Né? Agora a gente está estudando insights e hipóteses para o terceiro setor. Né? Como que a gente pode ajudar o terceiro setor? Então, ainda não concluiu e eu acho que vai demorar para ter fim. Cada vez a gente vai tendo um novo tema, mas é tudo interno ali com, né, a direção da empresa e alguns colaboradores que fazem parte desse estudo. E está sendo muito interessante para isso, para a gente realmente conhecer. A princípio é esse, para a gente conhecer e ver como que a gente pode ajudar as organizações do terceiro setor. Né? Mas o primeiro passo foi entender o cenário que elas estão inseridas, né? A economia, o impacto que tem na economia e as barreiras, os desafios. E agora a gente vai para uma outra etapa aí para entender como que a gente pode ajudar e atuar mais forte aí. Isso eu acho muito legal, quando tem esse movimento, né? Você não vem com um pacotinho pronto, Loriberto, toma aqui que isso aqui é a solução dos teus problemas.
talvez vai me ajudar com várias coisas, mas não vai ser a solução. Então, você procurar entender, né, qual é a necessidade que a organização tem, você vai ser muito mais efetiva na entrega do resultado, né, da solução, né? A maioria, né, de que a gente ouve, assim, e particularmente eu também, com a minha experiência em participação de eventos do terceiro setor e estudando o terceiro setor já. Esse é um estudo específico, né, que nós fizemos, mas eu venho já, acho que uns 4, 5 anos, estudando assim, as normas contábeis do terceiro setor e tudo mais. E eu percebo que nessa questão administrativa, financeira das organizações do terceiro setor, a maior busca é pela prestação de contas. Né? Eles recebem o recurso e depois prestar contas. Prestar contas para não perder o recurso. Né? E daí eu entendo que tem diversos tipos, né, de prestação de contas. Né? A parte de controle orçamentário, como a gente falou, né? Porque o dinheiro da captação de recursos, ele vem de pessoas, do governo, de empresas, vem de fontes diferentes, né? E a organização tem diversos projetos. Então, organizar isso tudo para saber quanto de recursos para o projeto A, B, C, quanto de despesas para cada um, né? Com controle orçamentário é o ponto inicial para saber quanto que está tendo, né? O que foi orçado, o que foi realizado, né? Para aquele projeto naquele ano, mês a mês, semestralmente, anualmente, enfim. Né? E até podendo ter auditoria desses valores, né? Por exemplo, foi orçado X, mas foi gasto Y, né? O porquê que foi gasto menos ou mais do que aquilo que foi orçado. Toda a parte de contabilidade também, né? A gente sabe que as demonstrações contábeis também é uma prestação de contas, porque elas precisam seguir ali a ITG 2002, né? Bem sabes disso, e ter toda a contabilidade segregada para tá dentro, né, de todos os padrões ali da legislação de isenção tributária e tudo mais. As próprias obrigações acessórias, né, é uma prestação, eu entendo, e eu sempre falo isso, que é um tipo de prestação de contas. Com certeza. Para a Receita Federal. Né? Porque engana-se quem pensa que as organizações do terceiro setor não estão dentro de um projeto do SPED, não tem que enviar informações para a Receita Federal, elas também precisam entregar a escrituração contábil, escrituração fiscal. Se alguém que está nos ouvindo aqui, né, ou pensar agora assim, o que é esse SPED aí, né? É um sistema público de escrituração digital, né? Implantado aí pelo governo já faz um bom tempo, né? Ou em implantação, vamos dizer assim. Várias fases, né? Que é aquela virada de chave onde você saiu dos processos manuais para o eletrônico, para o digital, né? E que não quer dizer que seja mais fácil, né? Pelo contrário. Então, não tem só a prestação de contas referente aos projetos, né? Tem a questão do fisco, para poder usufruir de toda a isenção, imunidade tributária. A questão que a gente vê bastante também é que a gente estuda muito... Perdão. E que eu vejo muito assim, o ponto de partida, né? A gente fala muito de prestação de contas, tá? É muito fácil falar do controle orçamentário, demonstrações contábeis e tudo mais, mas... Por onde começa tudo isso, né? Quando me perguntam, eu vejo que começa a partir de um plano de contas, né? E hoje a gente pode ter, a tecnologia pode ajudar a gente ter, por exemplo, um plano de contas contábil para atender todas as normas de contabilidade ali que é exigida, a contabilidade segregada, né? Como é dito exatamente na norma, e ter um plano de contas gerencial, um outro, onde a gente é possível estruturar toda a parte de projetos nesse plano gerencial. Eu tenho um projeto com crianças, de educação, eu tenho um projeto social, eu tenho um projeto com idosos. Então, criando um plano de contas específico para receber as informações dos projetos, né, as fontes de recursos, as despesas e tudo mais por projeto, isso se torna tudo bem mais prático, digamos assim. Né? Mas
a estruturação dele tem que ser muito bem pensada, né, com a gestão da organização, com o contador, para elaborar ele de acordo com os princípios, os projetos, a visão, a missão, os valores da organização, para depois essas informações serem recebidas, né, da área financeira, por exemplo, e poder tirar relatórios onde presta conta mesmo de cada projeto. Quanto que foi recebido desse projeto, quanto que foi gasto, qual o valor, né, de superávit ou déficit de cada projeto. Então, para mim, particularmente, tudo começa com o plano de contas. Ele é o ponto-chave para tudo, né? E aí eu vou te perguntar, dá para deixar só na mão do contador? Não. Jamais, porque quem conhece, né, a organização é um grupo de pessoas, né? A gestão da área, as pessoas envolvidas diretamente com os projetos. Então, é um trabalho... Atenção aí, gestor, né? Presta atenção, porque é uma informação muito importante. Por que eu perguntei isso? Porque volta e meia a gente se depara com essa situação que, eu deixei na mão do fulano, deixei que ele fizesse isso. Tá, mas você sabe o que ele está fazendo? Que tipo de informação ele está prestando? Né? Porque a gente sabe que também no mundo, os nossos colegas profissionais de contabilidade, por mais que eles tenham todo um conhecimento, mas muitos não têm como é que eu vou dizer assim, o olhar que precisa ter para uma organização do terceiro setor, que é diferente de uma empresa comercial, por exemplo. Né? Sim. Então, assim, não deixa só na mão do contador, por favor. Não. Se hoje você fosse para me chamar... Né? E para o contador também fica um recado. Não aceite ficar com esse encargo só para você. Né? Chama a organização. Né? Eu acho que os dois lados aí precisam entender isso. Né? Isso mesmo. Não, hoje, né, eu sou contadora, tenho um pequeno conhecimento na área, né, no terceiro setor, mas se fosse para elaborar, jamais sozinha. Tinha que sentar com a gestão, com quem está diretamente ligado aos projetos, para entender como que recebe esses recursos, quais são os projetos, como que funciona, para daí começar a botar no papel e elaborar. Mas eu acredito que esse é o ponto de partida para todas as outras prestações de contas, né? Como eu disse, várias, né? Parte orçamentária, parte de contabilidade, a parte de gestão patrimonial também, né? Muitas vezes as organizações têm várias unidades e passam um patrimônio de um lugar para o outro e controlar essa transferência, essa movimentação, né? De um lugar para o outro. Também, né? A legislação, a gente sabe que tem legislações específicas, né, que precisam ser estudadas nessa área. A parte de gestão financeira também, né, eu entendo que é uma prestação de contas até para a diretoria da área, né, o que nós temos a pagar, o que nós temos a receber, um fluxo de caixa, né, para a diretoria tomar decisões mais assertivas ali no dia a dia, tempestivamente. Isso também, né, é um tipo de prestação de contas, ao meu ver. Que mais que eu poderia citar? A parte de... A gente falou bem, né, do digital, né? De gestão eletrônica de documentos. A gente sabe que as organizações, elas lidam com uma papelada, né? Edital e documentação para prestar contas de projetos, documentações trabalhistas. Isso gera um volume muito grande, né? E hoje existem soluções tecnológicas que podem fazer toda essa gestão eletrônica de documentos, fazer o rastreamento do documento, onde que ele entrou, né? Foi a compra de um ativo imobilizado, arquivar esse documento digitalmente, né? Não precisar ter ele em meio físico, mas sim ter a validade dele arquivado digitalmente. Não acumular mais, né, aquela papelada toda. Ainda mais agora, um assunto também que está sendo muito falado no terceiro setor é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A LGPD. E com uma tecnologia que faça essa gestão eletrônica de documentos, a gente consegue o quê? A gente consegue dar permissão
somente a quem precisa ter permissão para aquele documento. O Loriberto, ele tem acesso àquele sistema de gestão eletrônica de documentos e ele é o contador, ele pode ter acesso aos documentos XYZ. A Grazi, ela é da área financeira, ela tem acesso aos documentos contas a pagar, contas a receber, extrato. Então, dá permissão para realmente quem tem permissão. Né? Quem é do RH, onde tem informações, dados sensíveis, né? Segundo a LGPD, somente acessar quem for da área de RH. Né? E isso também traz todo o compliance com relação aí à Lei Geral de Proteção de Dados. Dá acesso para quem precisa ter acesso àquele tipo de informação. Né? E não, por exemplo, né, numa solução de sistemas integrados, todo mundo tem acesso a tudo. Né? Isso também entra aí na nossa lista de itens de prestação de contas. Uma questão que a gente tem visto muito também lá na WK com os nossos clientes do terceiro setor é a parte de gestão de contratos. Onde, e particularmente eu também acho muito interessante, por exemplo, né, vamos imaginar aí uma associação, um clube do livro, enfim, qualquer tipo de associação, né, em que o Loriberto é associado. É possível fazer um contrato com o Loriberto, né, já que ele é associado, digamos assim, um exemplo, esse clube do livro, e já emitir os boletos dele para o ano inteiro. Então, eu já tenho aquela previsão de recebimento no meu financeiro, que com o Loriberto eu tenho um contrato do clube do livro, ele já recebeu os boletos para o ano inteiro, e isso traz muito mais facilidade. Né? E isso para qualquer tipo, né, de associação ou de aluguel, né? Aluguel de um espaço que uma organização tem, ela pode fazer o contrato com essa pessoa e já ter toda a gestão do contrato durante o ano todo, gerar essa previsão financeira. Isso também é muito interessante a gente ver os nossos clientes dessa área fazendo isso, utilizando, né? Bacana. E é uma infinidade de mais para mim, assim, os tipos principais de prestação de contas que eu listo e que vão em total estão, né, de acordo aí com as práticas de governança até da ESG, toda essa parte aí de demonstrações contábeis, um plano de contas bem estruturado, um controle orçamentário, controle patrimonial, gestão financeira, gestão eletrônica de documentos, e tudo isso precisa estar integrado, né? A gente sabe isso, a tecnologia faz muito bem, trazer toda essa integração financeira, com patrimonial, com contabilidade. E, como eu falei, tudo cai, né, nas obrigações acessórias que precisam ser aí informadas para o fisco. Né? A gente ainda aí está falando muito agora, né, que entrou em vigor da FDRINF e que impacta bastante também as organizações do terceiro setor, que é nova, né, relativamente nova, começou aí final do ano passado. E onde elas estão também inseridas nessa parte de pagamentos aí, que tem a retenção dos tributos de imposto de renda, PIS, COFINS, e que quem não está da área acha que as organizações do terceiro setor não precisam ter essa prestação de contas para o fisco, né, para a Receita Federal, entregar as declarações para a Receita Federal. Que engano! Se soubessem, né? É verdade, é verdade. Essa é uma questão que, em outro momento, quando eu estive com o Tadeu, conversando aqui no podcast sobre as questões de contabilidade, assim, né? A prestação de serviços contábeis, a importância disso, né, para as entidades, né? Eu perguntei para ele sobre a questão dos valores, né? O valor de um honorário, né? Ele é alto, baixo, e aí assim ele disse, olha, se for baixo demais, desconfie, porque a quantidade de serviços chega até a ser maior do que de uma empresa, né? Dependendo da estruturação de empresa, por essas características todas, né? Uma entidade que tem lá os seus SEBAs e, enfim, outras certificações, ela acaba tendo outras obrigações
que a empresa não tem, né? E aí eu queria linkar isso justamente com o sistema de vocês, né, o Grazi, pela questão da prestação de contas, né? Acho que você tocou no ponto-chave, assim, que a prestação de contas começa no plano de contas, né? A prestação de contas começa com a elaboração de um plano de contas adequado, né? E aí você falou ali da segregação, então isso, para quem tem atividades distintas, né? O quanto isso pode facilitar a vida, né? E não ter que catar no Excel ali, mais uma anotação acolá, que vamos lá, em algum momento isso vai dar ruim, né? Exatamente. Então, assim, utilizar de fato uma solução, uma ferramenta de tecnologia para facilitar o dia a dia, né? Para depois tirar relatórios, né, que vão servir para prestar contas, né? Eu sei que esse SEBAS aí é uma maior certificação, né? Que uma organização... maior, é o terror das Quando eu estou organizações. inserida aí nesse meio terceiro setor, eu escuto muito, não sei operacionalmente como funciona, mas eu escuto muito bem, como você disse, o terror. Mas aí que está, assim, porque o que acontece? Muitas vezes a organização ela consegue fazer muito bem a parte do relatório de atividades, que é o dia a dia dela. Uhum. E quando vai para a parte que envolve o financeiro, contábil, orçamentário, aí o bicho pega, né? Só que daí para isso tem que ter uma solução, né? De tecnologia, um software, um sistema que ajude ela nessa parte. Sim. Né? E assim, o tanto que eu conheço o sistema da WK, ele dá esse suporte. Uhum. Ele vai atender a organização, né? E aí, assim, né, você que é gestor de organização, não pare para pensar só no quanto vai custar contratar a WK, o sistema da WK. Não. Olha o benefício que isso vai trazer, né? As horas que você vai economizar, né, produzindo uma informação, né? Acho que a relação ela tem que mudar, não apenas assim olhar o quanto virar o boleto, né, da WK, não. Sim. Mas qual é o benefício que eu tenho? Porque né? imagina assim, a gente tem um plano de contas bem estruturado, né? Você tem de acordo aí, imagina que você já elabora ele com a equipe de gestão da organização, com o contador, já elabora ele voltado ali com uma estrutura para atender a prestação de contas dos SEBAS, né? Já cria ele com aquela estrutura que eu sei que eu vou ter que prestar contas para o SEBAS. Então, automaticamente, quando entra um recurso no financeiro, né, ele já fica todo parametrizado, configurado para entrar naquela conta exata de entrada de recursos daquele projeto para prestar daquela forma para o SEBAS, né? Aí, quando eu estou pagando uma despesa que impacta aí em algum projeto relacionado, ele já está amarrado com aquela conta do plano de contas que depois eu vou tirar um relatório daquelas informações. Né? Então, isso realmente é o que a grande maioria, né, dos nossos clientes usam. E isso traz realmente, assim, a gente tem cases de sucesso voltado a isso, o quanto essa parte toda de gestão financeira, integração e prestação de contas aí diminuiu, né, o tempo dos colaboradores para elaborar relatório, como você falou, para puxar uma informação daqui, uma informação dali. Isso a gente tem vários cases aí de entrou em sucesso. férias, pronto, aí já bagunçou de vez, né? Sim. Ninguém sabe a senha do computador, daí já... Não, mas está local, lá na máquina do fulano, né? Ou foi com o notebook do presidente para casa. Puxa, gente, isso aí não dá mais para trabalhar assim, né? Não dá mais para pensar aí em controles, digamos assim, em planilhas Excel, grandes controles, né, para organizações que têm vários projetos, nem para empresas, né, não dá mais para ir nessa linha, né, porque é muito volume de informação, ele tá muito grande realmente. E hoje o sistema da WK ele consegue integrar a gestão de documentos com o plano de contas.
Por exemplo, se eu Sim, tenho lá com um a parte de gestão patrimonial, por exemplo. financeira, né? É que o plano de contas, ele, digamos assim, ele é o coração, né? De tudo. Começa, qualquer, digamos assim, se for hoje for implantar, começa com o plano de contas, né? Porque ele tem total ligação ali com a parte de emissão de notas, financeiro e tudo mais. Então, sim, eu consigo, eu tenho um plano de contas criado, eu consigo, eu estou fazendo uma compra, né? Eu estou pagando, enfim, uma despesa, eu consigo já amarrar a um documento digital, né? Já naquele pagamento que eu estou fazendo, já na parte de gestão financeira, eu consigo puxar, colocar esse documento digital e dentro dessa gestão eletrônica fazer toda uma estrutura de arquivamento, né? Fazer arquivos e arquivos digitais mesmo. Também dá para controlar físico, né? Mas dá para fazer toda uma estrutura dentro da gestão de documentos eletrônicos de arquivamento. Aqui a parte de documentos contábeis, fiscais e conforme for dando pagamento ou saindo recursos, enfim, anexar esse documento digital e ele fica lá arquivado dentro da gestão eletrônica de documentos. E a partir daí eu consigo ter rastrear a informação, né? Através de acesso à parte de gestão eletrônica de documentos, eu consigo rastrear onde foi a entrada desse documento. Ele foi lá no financeiro, ele é a compra de um bem de controle de patrimonial. Ele também está lá no teu patrimônio, fazendo a depreciação, então eu consigo ter toda a rastreabilidade, né? Consigo ter toda a parte de versão, controlar a versão desses documentos, né? Muitas vezes as certidões precisam ser atualizadas e tem todo o versionamento. E também, como eu falei, uma parte muito importante e interessante é o permissionamento, né? Que a gente chama de permissionamento de usuários, né? Mas é dar permissão para as pessoas que usam o sistema, cada um na sua área, né? E não acesso total aí para todo mundo, considerando aí a LGPD, né? A Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é sem falar na fundamental. criptografia, né? Sim. De não poder acessar, só ter acesso às informações que estão nos documentos, né? Porque a gente sabe que os documentos têm muitos dados pessoais e sensíveis. E conseguir só acessar esses documentos quem tem usuário e senha para acesso por dentro do sistema, né? E para evitar todos aí esses ataques cibernéticos aí que estão tendo quando acessa fora da aplicação, né? Fora da aplicação do sistema. Tu citaste um negócio que agora me fez lembrar que tem muitos financiadores públicos. Aqui leia-se alguns ministérios que, pela questão da transparência que eles exigem das organizações, eles pedem que você deixe lá em campo aberto, pesquisável, o estatuto, a ata da última eleição, e aí você fica assim de mãos atadas, porque você precisa colocar lá, senão tu não recebe o recurso. Nossa. Mas, por outro lado, você está incorrendo num problema muito sério de deixar lá à disposição dados dos diretores, né? Então, uma coisa que a gente está estudando até em um grupo aí é de ocultar os dados sensíveis, né? Oculta lá a CPF, oculta até o endereço, porque assim, imagina um diretor de uma instituição, você tem lá o endereço É o que a lei chama de, né, anonimização dos dados, né? Tornar eles irreconhecíveis. E isso também o sistema da WK executa, né? Tornar eles... A gente também... também entrei nessa parte, né? Eu adoro estudar uma legislação. É estranho, né? Mas... Então, anonimizar, né, os dados, né? Tornar eles irreconhecíveis, né? Por exemplo, 041, você faz XX no 0 e no 4, só coloca o 1, quem visualiza sabe que aquela é informação sua, mas não tem informação completa, né? Isso é a anonimização dos dados. Isso é uma solução para essa parte, anonimizar esses dados que são pessoais dentro desses documentos que são públicos. Porque às vezes eu fico assim apavorado quando a gente se depara com
exigência, né, por parte de alguns órgãos, que se você não fizer, né, você não recebe. É simples. Né? Mas, por outro lado, você precisa ter um mecanismo de proteção também. Claro, porque... Só que eles não te dão solução. Você tem que se virar com isso. Não é um problema de quem está, entre aspas, né, pedindo para que aquilo esteja público. Né? Poxa, mas e aí, né? Então a gente está partindo para isso, né, de fazer essa anonimização. Isso, exatamente. Né? Para que alguns desses dados, então, né, fiquem ocultos. Né? E se o órgão lá quiser, a gente disponibiliza o documento para uso deles, mas não público. Né? No público vai estar lá toda a estrutura de governança da organização. Tudo bem, né? Mas tem coisa que não precisa estar lá. Exatamente. Né? Enfim, são coisas que a gente acaba se deparando e acaba muitas vezes que a própria organização ela fica... ela não entende por que tem que colocar isso. Ainda mais se tem ali no meio pessoas da diretoria que têm alguma... um conhecimento maior a respeito de legislação. Eles ficam realmente com o pé atrás. Claro que sim. Com toda razão. Né? Porque se está público, né, qualquer ataque cibernético pode acessar aquele CPF, aquele nome e usar de má fé. Exatamente. Mas é interessante, né, que vocês tenham essa solução ali também, né? Também. Ô Grazi, como é que faz para chegar, então, na WK? Para quem tem aí, para a organização que está nos assistindo aí, né? Tem interesse em conhecer um pouco mais. Né? A gente tem o site, né? Que é www.wk.com.br e através dele ali tem todos os mecanismos, né? Que você consegue ter acesso já a conversar lá com a parte de comercial, demonstração do sistema. Através do site já consegue ter esse contato. Vai né? falar contigo em algum momento também. Pode falar comigo em algum momento também, principalmente quando eles têm alguma dúvida. Enfim, constantemente aí participo também né, nada impede de participar de conversas iniciais para atender, para fazer a ponte, né? Digamos, entre a parte comercial e terceiro setor. E estou à disposição, pode aí pedir para que eu participe. Que vai ser um prazer. Desses 400 CNPJ que você citou antes, né, que são clientes, qual é o tamanho dessas organizações, assim, pensando em termos de funcionários, assim, você tem uma ideia, não? Funcionários especificamente eu não maior, tenho, menor. mas elas estão mais voltadas ao pelo menos o que a gente considera de médio porte. Tem de pequeno, de médio e de grande, né? E a grande maioria... eu só não vou saber agora te dizer qual foi o item para mensurar médio porte. Né? Mas eu sei que vocês usam muito essa questão de colaboradores, né? Do número de vínculos, né? A gente ouviu isso também no estudo, porque tem bastante voluntários, né? E até outra coisa que me deixou bastante surpresa, até só fazendo um parênteses no estudo, foi isso, assim, como tem muitas organizações que têm entre 1 e 10 colaboradores. E não estou falando que ela é pequena por isso. Colaboradores no sentido de vínculo empregatício. Né? O quanto que... nossa, muito pouco que tem 500 colaboradores com vínculo empregatício. Né? Então, assim, lá eu não sei agora com relação... Eu sei que é médio porte, né? Mas eu não vou saber, não lembro agora qual foi a mensuração disso, né? Se foi em número de colaboradores, mas a maioria é de médio porte. Vamos estar falando aí entre 100 e 300 colaboradores, provavelmente, nessas de médio.
A nível de colaboradores, o que você considera médio, pequeno e grande porte? A nível de vínculos empregatícios? Se eu não me engano, até 50 é pequena. Até 50, até com vínculo 50, empregatício. Com vínculo empregatício. Daí dali até umas 300 é médio e dali para cima daí é considerado grande. Que daí a gente tem, né, principalmente na área da saúde, né, boa parte delas. Hospitais, por exemplo, é tudo considerado, né, grande porte. Uhum. Porque tem vários aí que tem milhares de funcionários, né? Sim, Só se a gente olhar os nossos hospitais aqui, né? Não tem nenhum que tenha menos de 1.000 colaboradores. Uhum. É assustador isso, né? É. Mas é uma realidade. Então, assim... Mas o quanto que tem também de número de voluntários. Sim. Né? Isso também me deixou bastante surpresa, porque acreditava mesmo que a maioria era de vínculo empregatício. Não imaginava o quanto que tinha também de voluntários, né? Claro, o hospital, por exemplo, né? Não tem como não ser. A gente tem... aqui na região, não me recordo, mas em São Paulo, uma rede de hospitais bem grande na área de filantropia e com muitas filiais aí. E que deve usar muita informação gerencial para os SEBAs deles, provavelmente. Sim, porque eles têm ainda de várias, não só da parte de saúde, mas acabam tendo... educação também social com crianças e faculdade, então vai crescendo, né, e vai cada vez mais inserindo mais áreas sociais para abranger. Sim. Que legal. Tu tens ideia aqui na nossa região quantas Aqui entidades deixa vocês eu ver, eu fiz uma colinha aqui, eu tenho da região sul. Não, eu não marquei particularmente, mas a maior é Sudeste, né? Em seguida da região Sul e em seguida da região Nordeste. Que a gente tem. Mas aqui na região a gente tem aí também entidades fortes, com nome bem fortes, que são nossos clientes também. Que legal. Que legal. Então, assim, você que nos acompanhou até agora, quer conhecer um pouco mais, acessa, né, o site wk.com.br. Isso mesmo. Né? E pede um contato lá, contato, orçamento, enfim, né? Tem tudo, todos os canais lá para acessar. Acessando ali pelo site já tem um canal de atendimento, né? Com toda a equipe ali de... Tem um atendimento online ali também, né? Isso mesmo, é só chamar ali o chat online, né? Que já tem o atendimento imediato. Tem pessoas que são específicas para atender esse chat online, já tirar as primeiras dúvidas ali e já direcionar para uma demonstração, quem sabe, sem compromisso, né, das tecnologias. Pelo site é a porta de entrada mesmo. A gente acabou não falando muito, né? Ou talvez ficou só nas entrelinhas, assim, né? Mas qual o perigo de não se fazer uma prestação de contas adequada? Queres falar um pouco? Acho que tu abordas isso nas tuas palestras também, né? Olha, que eu mais percebo assim de experiência é a questão de falando em governo, né? Falando em Receita Federal, é a questão de multas, né? Hoje em dia a gente sabe que não tem mais só as multas pela não entrega daquela obrigação acessória, né, de uma escrituração contábil, enfim, ou de qualquer obrigação que as organizações tenham que prestar para a Receita Federal. Mas tem também multas por informações incorretas, né, na escrituração. Então, isso a gente, nessa parte, assim, por experiência de obrigações acessórias para a Receita Federal, a gente vê bastante dúvidas, assim, né, do público do terceiro setor, né, o que informar, como informar, a gente vê bastante isso. Então, o que eu vejo, assim, são as multas, não só pela não entrega, mas pelos dados incorretos ali dentro da escrituração. Perder também os investidores, né, porque eu acho que quem investiu naquele projeto, ele quer ter certeza que a organização usou aquele recurso para aquilo que ela se propôs a fazer.
né? Então, eu acho que... Acho não. Percebo que também, né, corre o risco de perder aquele investimento, aquele recurso captado, por não ter uma prestação de contas transparente, né? Porque quando a gente fala em terceiro setor, a palavra de ordem é transparência, né? Então, vejo isso. A questão das multas perante a Receita Federal para as obrigações acessórias, perder, né, as isenções e imunidades tributárias, que a gente sabe que para ter precisa atender uma legislação, né? E eu vejo que cada vez mais a Receita Federal está em cima, principalmente às vezes dos recursos que a gente sabe, né, que tem os recursos que têm a isenção e imunidades tributárias são aqueles voltados para a missão, né, para o objeto social das organizações do terceiro setor, né? Mas se tem recursos, né, como você falou, um aluguel de um estacionamento, algo, né, um recurso que não é específico de projetos sociais, ambientais, enfim, a Receita Federal está cada vez mais de olho, né, nessas entidades. Então, as multas, perder os financiamentos e a captação de recurso, eu acho que esses são os principais... Porque eu acho que perder... corre o risco de perder a credibilidade, né? Imagina, vamos pensar assim, por exemplo, né, lá quando a gente falou da minha mãe, né, que ainda doa com uma pessoa que vai lá de moto buscar todo mês aquele recurso, né? Se uma pessoa dessa fica sabendo, né, de algo que foi ilícito, que não foi prestado contas corretamente, já perde a credibilidade ali, né? E já não vai mais doar. Né? Então, eu vejo que a prestação de contas, a transparência, né, andam juntas, né? A prestação de contas e a transparência andam juntas, e não fazer isso de forma eficaz gera multas, falta de investimento em projetos, falta de credibilidade na instituição e por aí vai. Eu acho que a questão imagem e reputação, né, da organização, isso é um patrimônio que precisa ser mantido, né? E aí uma prestação de contas transparente vai aumentar o número de de doadores, de credibilidade, né? Essencial. Quantas histórias a gente já ouviu aí também, né, de entidades que falharam, né, na prestação de contas e perdem justamente essa credibilidade. Depois, para conseguir isso de novo, vai ter que remar um bocado, que aí é contra a correnteza, né? E poderia ter sido mais fácil, né? Quando teve a oportunidade de fazer com cuidado, com ajuda, eu diria assim, profissional, e aí a gente pode colocar profissional as pessoas, como também a utilização de ferramentas adequadas, um sistema adequado, né? Enfim, eu já tive que refazer muitas vezes algumas prestação de conta que chegaram para uma análise minha, né, que estavam totalmente equivocadas, porque a pessoa que fez não tinha essa visão do terceiro setor, tinha uma visão que não atendia, e aí você fica realmente numa situação bem complicada. Às vezes, uma prestação de contas que você só tinha mais lá 2, 3 dias para atender, né? Mas conseguimos corrigir, mandar, foi aprovado, porque senão ela teria problemas, né? Ia trazer problemas sérios para a instituição. É uma questão muito frágil, né? E às vezes as organizações, às vezes não, eu vejo que tem tantas demandas e o foco dentro das organizações e o foco está tão na captação de recursos, que é, essencial para a continuidade, para a sustentabilidade, né, das organizações,
e às vezes acaba não se dedicando à prestação de contas, né? O tempo que deveria ser, acaba sendo o último item da lista, né? Isso mesmo. Tenho tanta preocupação em captar os recursos, em tantas demandas, né? Às vezes o quadro é enxuto de voluntários, de funcionários, e a prestação de contas acaba sendo o último item da lista. E o quanto ela é sensível, né? Uma falta ali pode perder toda a credibilidade da instituição e gerar multas. E realmente tem que ter um olhar aí muito atencioso para a prestação de contas também. Ou seja, o terceiro setor não é só coração, tem que ter razão junto, né? Com certeza. Que só fazer o bem, só fazer as coisas boas, atender comunidades, não é só isso. Né? Tem que olhar para a parte que às vezes é chata, né? Mas é extremamente necessária para que aquilo que elas fazem melhor, né? Que é o atendimento final, ele de fato continue servindo o seu propósito, né? Que legal. Sabe quanto tempo a gente já está? Não. Já tem mais de hora. Nossa! Passa rápido, Passa né? rápido. É verdade. Passa rápido. E está muito bom o papo. Mas a gente precisa também, já indo assim pro final, assim, eu queria te pedir, Grazi, para você deixar uma mensagem final aí para quem esteve conosco aí, essa hora e pouco aí já. Bom, particularmente, né, falando de mim, eu já tive a oportunidade de conhecer diversos aí projetos sociais e tenho uma admiração muito grande. Também participo, né, de alguns que são voltados à igreja, com crianças, e vejo o quanto é gratificante, né, a gente se colocar à disposição, quantos projetos incríveis existem aí na nossa região, e dizer que elas estão de parabéns, que continuem assim acreditando na sua causa, né? Mas também não posso deixar de falar, né, o quanto que é importante toda essa questão da prestação de contas, né, da transparência dessas organizações, e que a WK aí está aberta, né, a poder contribuir, a ajudar aí com o que for necessário para as organizações da sociedade civil também. Obrigada também pela oportunidade de estar aqui. Eu gosto muito, né, de trocar experiências, de conhecer um pouco aí de tudo, né, que envolve essa área aí. Sou uma grande entusiasta assim, da contabilidade, tenho amor ao que eu faço e gosto de entrar em diversas áreas aí dentro da contabilidade, e tem sido muito gratificante também entrar aí já no terceiro setor e tenho participado de eventos do terceiro setor, conversado com pessoas, ouvir os projetos, né, que cada instituição faz. Nossa, coisa que a gente nem imagina. Uma organização que trabalha com a parte ambiental de baleias, e ouvir toda a história, o quanto eles são entusiastas, né, cada um da sua causa. E tem sido realmente muito, muito gratificante poder falar para o público do terceiro setor. Legal. Graziele França Valtric, especialista contábil da WK. Eu quero também agradecer demais, né, que deu certo da gente se encontrar. Né, deixar também um abraço para a família WK, né, que também te liberou para estar aí, né? Sim. Mas também assim todo o contato que a gente já tem há algum tempo, né? Deixar um abraço lá pro Márcio, pro Odair, toda a equipe, né? Sim. E assim, eu não sei como vocês vão fazer, né? Mas eu vou deixar aqui um mousepad, né? Ai, que legal! Ou você esconde ele, né? Usa Sim. só para você. Enfim, aí vocês têm que se resolver internamente lá. Mas fica como vou pedir para mim. Fica como uma lembrança desse nosso episódio, né? Que certamente quem nos acompanhou até aqui
no mínimo vai refletir um pouco, né, sobre a importância da prestação de contas na sua organização, né? E se você já está fazendo tudo certinho, já é cliente WK, beleza, multiplique isso, né? Compartilhe com outros que talvez ainda não estão fazendo, estão se batendo, estão no manual, estão nas planilhas, estão nas anotações, em caderninho, né? Verdade. Para profissionalizar também essa parte, né? E se você é profissional da contabilidade, não deixa de conhecer essa solução também, que é muito importante, né? Para você oferecer para o seu cliente, que é a organização, também algo de qualidade e certamente aquela coisa, a gente quer doadores para uma vida toda, a gente quer prestador de serviço para uma vida toda, né? E clientes para a vida toda também, enfim, né? Não é para uma coisa única, específica, mas a gente quer relacionamento, quer ter durante muito tempo, né? Cultivar essas relações, né? Que é muito importante. Verdade. Grazi, agradecer mais uma vez. Obrigada também. wk.com.br, rede social, né? E para você que acompanhou esse episódio até aqui, vai lá, né? Faça sua inscrição aqui no nosso canal no YouTube, Dádiva e Gratidão Podcast. Siga a gente nas redes sociais e a gente se vê. Até o próximo.